Fala, meus animados e minhas animadas. A base de toda animação com peso, ritmo e vida começa em um único exercício. Eu me chamo Raul Vanucci, sou animador e professor de animação 2D e hoje você vai aprender o exercício mais importante na animação, Ball Sim Ball. É aqui que você entende na prática como é que funciona tempo, espaçamento e peso. Dominando isso, suas animações deixam de parecer duras e passam a ter movimento de verdade. E vamos para o tema de hoje. Gente, ball sim ball. Você já deve ter ouvido falar, né? A bolinha quicando. Quem não ouviu falar também, tudo bem, vai estar ouvindo falar pela primeira vez aqui. Ele é o exercício mais básico que está nos livros de animação, está no livro do Richard Williams, está no Delusion of Life, que é outro livro interessantíssimo da Disney. Então, Richard Williams, né, já que eu citei, ele é o autor do Survival Kit, que é a bíblia da animação. Vale a pena vocês irem atrás, adquirir. Eu costumo falar que só o Survival Kit sozinho, ele não vai fazer milagre, né? Assim como muitas pessoas têm a Bíblia em casa, mas nunca leu, né? Você pode ter a Bíblia da animação do teu lado, mas ela não vai fazer sentido se você não souber aplicar, tá? Então, o método de aplicação daquele conhecimento que está ali vai fazer total diferença. Essa é a proposta que eu vou trazer para vocês hoje. Então vamos lá, dos 12 princípios de animação, né, que todo mundo, a maioria que está estudando já ouviu falar, tem apelo, tem exagero, tem secondary action, tem overlap action, que a gente vai ver hoje também, mas é mais avançado, né, vamos dizer assim, animação pose to pose, stray ahead, staging, né, como você fazer a composição do personagem na cena de uma forma atrativa, interessante, tudo isso acaba gerando distração para quem está começando, porque é muita informação. Você já começa na animação achando que você tem que lidar com um monte de coisa. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês anotem vou tirar as distrações e vou focar no que realmente importa agora. Não com essas palavras, mas assim, entendo que a animação ela é um universo muito amplo, tá? Existem muitas técnicas, muitos fundamentos, mas com o tempo dentro do estúdio, penando mesmo, assim, né? Sofrendo para entender como deslocar um personagem com apelo, como fazer ele parecer vivo mesmo, de verdade, com alma, e não só um boneco animado, que eu acho que esse é o grande lance. E antes de entrar na prática, que eu preciso fazer esse disclaimer aqui com vocês. Muitas pessoas, elas começam na animação e elas aprendem a movimentar o personagem. E movimentar é simplesmente deslocar o personagem de um ponto A para um ponto B. Só que movimentar por movimentar não gera para a audiência, né, para quem vai assistir esse desenho, não gera a sensação de que esse personagem tem vida própria. E vocês vão ver como já numa Ball Sim Ball, olhando para o que precisa olhar agora apenas, já dá para fazer uma mera bolinha indicar vida, indicar que ela tem pensamento. Como é que uma bolinha pode pensar e não ser só um objeto mecânico se movendo na tela? E é isso que difere amador de profissional. Quem começou, mas ainda não tem a técnica, não sabe, não tem essa informação, por exemplo, dos 12 tem 4 que são principais e dos 4 tem um que é o mestre, e é aí que eu começo, então as coisas começam a fazer sentido. E aí a animação vai para um outro nível. Em vez de sair a animação sem querer, não sei se foi isso que a Beatriz quis dizer, mas em vez de sair meio que no teste, meio que na tentativa, e a animação acontece, você faz com intenção. E quando a gente bota intenção, as coisas são diferentes, porque aí você tem controle do que você está fazendo. Então vamos lá. Quais que são os princípios práticos que a gente vai ver aqui agora? É o desenho sólido, tá? Eu coloquei aqui em inglês e em português, então solid drawing, desenho sólido, que é o desenho tridimensional dentro do 2D, eu vou explicar para vocês na prática. Arcs, que são os arcos, tudo é movimentado em arco e tudo é orgânico, tá? Tudo é em arco e não de forma linear. A menos que você esteja animando um robozinho, aí você vai fazer ele todo retinho ali os movimentos. Em geral, o restante é tudo em arco. Squash and stretch, que é o amassar, esticar ou comprimir e esticar, algumas pessoas também traduzem dessa forma, porque não necessariamente é só amassar por amassar, como se fosse uma massa de pão, mas comprimir, porque quando eu estou falando aqui com vocês, ó, eu falei comprimir, né? E eu fiz um movimento de compressão, eu comprimi o meu rosto, a minha cabeça entre os meus ombros.
Isso é uma compressão e não necessariamente eu me amassei aqui, né? Minha cabeça não deformou. Mas a gente exagera o desenho animado, deformando sim as formas, justamente para trazer mais apelo e sensação de vida, tá? Porque a animação copiada da realidade, simplesmente copiada da realidade, ela é só uma tentativa, né, de cópia da realidade. A animação ela precisa do exagero para ela poder conectar. E o slow in, slow out, que é a desaceleração e aceleração, que é a base do timing para entender onde que os desenhos eles precisam estar em relação um ao outro ali, no deslocamento de pose, o espaçamento entre eles para dar a sensação de fluidez, né? Se ele está desacelerando, acelerando, esse preenchimento de desenhos que vai determinar como que essa animação ela vai ser absorvida, né, por quem tá assistindo. E você sair daquela animação linear, né, que fica mecânica também. Então vamos lá. Vou alternar aqui para o Tumbum. E vamos começar aqui na prática o seguinte. Vamos animar uma ball sim ball, tá? Bolinha quicando. O que a maioria das pessoas fazem? Abre aqui o programa. Vamos pensar que aqui a câmera, né? Essa área aqui do programa. Não importa se. Peraí, porque não alternou para vocês, né? Eu alternei aqui, mas eu tenho que compartilhar outra tela. Vamos lá. Tela inteira, tumbum. Agora vai. Ó, o que a maioria das pessoas fazem? Abre aqui a câmera, pode ser um papel também, pode ser qualquer área de desenho. E aí o que acontece? As pessoas, vou animar o ball symbol. Então já abre aqui, faz a bolinha aqui em cima. Então a cena já começa aqui e ela vem straight ahead, né? Que é de forma contínua. E já vem animando essa bolinha. Então ela está aqui. E aí ela já vem aqui para baixo. Estou fazendo um pensamento errado, tá? Aqui ela vai esticar, porque ela vai pegar velocidade, ela vai bater aqui, e aí ela volta para cá. Aí vou deixar até um pouquinho mais espaçado aqui um choose, eu já explico o que é animação um choose para vocês. Não se preocupem com isso agora, tá? Aí você faz assim, pronto, animei uma bolinha quicando. Quais que são os erros dessa bolinha aqui, tá? Eu quero abordar com vocês primeiro isso. Primeiro erro, ela já começa no ar. E lembra que eu estava falando para vocês sobre ilusão de vida? Ilusão de vida significa a gente criar uma história que convença a outra pessoa que está assistindo sobre a mensagem que essa história passa. Então, olha que interessante. Peguem bem essa questão aqui. Ó. Storytelling. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo. Vou anotar aqui do lado. Ó. Storytelling é a habilidade de você contar história. Não, contar história. Então, que história que essa bolinha está contando? Nenhuma. Nenhuma. Por quê? Ela só está movendo. Ela pode, na opinião de alguns, ela pode estar até bem feita, talvez, ou falta coisa, mas ela não está colocando os princípios da animação a favor do storytelling. Então, a base da animação é o storytelling. E muitas pessoas começam animando a ball sim ball e falam assim: eu não quero mais começar por bolinha. Até não estou nem gostando que o Raul está começando aí por bolinha. Acho que não é o caso de nenhum aqui. Mas já vi muito isso de perto, sabe? Puxa vida, eu quero animar bem, eu quero ser expert em animação. Quero ficar animando bolinha. E aí, se eu for para a maioria das pessoas que criticam a Ball Sim Ball e pedir para elas fazerem, elas vão fazer errado. Elas vão demonstrar uma Ball Sim Ball muito parecida com essa, layer por layer, camada por camada aqui, straight ahead, né? Straight ahead é a animação contínua. Começando no ar, logo de cara você já dá play, ela já cai, bate no chão, acabou. É isso. A bolinha caindo, eu já entendi. Só que, então, olha que interessante, a correlação. Quem critica e odeia, quando faz, não faz bem. E quem fala bem da ball sim ball, você vai ver a ball sim ball dessa pessoa ela tem todos os domínios ali, os fundamentos, a aplicação prática e a convencimento da história. Tudo bem aplicado, tudo bem feito. Então, um outro relato bem rápido aqui. Uma vez um animador iniciante, amigo meu, eu supervisionava ele no estúdio, hoje ele está na Irlanda, ele voou, ele foi trabalhar
Lighthouse em vários projetos, depois ele foi pro Cartoon Saloon, trabalhou na série do Cuphead lá da Netflix, mas quando ele era iniciante, então ele olha só como as pessoas se transformam e como a animação é mágico por causa disso, o poder de transformação que ela traz. Quando ele era iniciante, ele falou assim, cara, peguei um freela aqui, é tão fácil o personagem, é tão fácil a animação, que eu nem vou colocar todas as minhas habilidades a serviço do projeto, porque senão eu vou animar bem demais e a animação vai destoar do padrão lá, que é muito ruim. Ele falou isso, eu puxei ele pro lado e falei assim, cara, você quer sair do júnior e virar um animador sênior? Pensa o contrário. Pensa assim, por ser bom, eu vou colocar tudo aquilo que sei num projeto que aparenta ser simples, para eu animar ele tão bem, que vai ser fácil, prazeroso, e as pessoas quando assistirem, elas vão gostar. E o supervisor, o dono do estúdio que estava passando freela, vai me chamar para outros projetos. Então a minha experiência me trouxe que quanto mais você sabe, melhor, o seu melhor tem que estar naquilo. E não o contrário. Ah, o projeto ele é meia boca, então eu vou animar meia boca. Não. Ah, ball sim ball é fácil, então eu já entendi. É só começar a fazer ela no ar aqui, ela cai, bateu, acabou. Sendo que, na verdade, você precisa levar esse exercício para o nível de excelência, e é esse nível de excelência que eu quero trazer aqui para vocês. Excelência não é talento, é padrão. É o nível de entrega que os estúdios esperam quando contratam um animador 2D, e é exatamente esse o nível que eu quero trazer aqui para vocês no canal. Por isso que, além desses exercícios que você vê nos vídeos, eu preparei um evento onde eu aprofundo esse processo com prática, direcionamento e exercícios pensados para te levar ao nível que o mercado realmente busca. O link para participar do meu evento está aqui na descrição. E se você quer manter esse padrão de excelência no dia a dia, segue o canal e me acompanhe também no Instagram. Lá eu compartilho exercícios, práticas e conteúdos que fazem você evoluir constantemente como animador. Não é só assistir, mas é melhorar de verdade. Então, as coisas erradas que estão acontecendo aqui. A cena começa e ela já está em movimento, então a gente não tem tempo de leitura, a gente não consegue absorver o que está acontecendo aqui. Ela está rápida, ela não tem a quantidade de frames suficientes para a gente ter a sensação de desaceleração, de peso. O que vai dar o peso para essa bolinha? A quantidade de desenhos que a gente coloca e o espaçamento entre esses desenhos. Se eles estão mais distantes, mais próximos. Se estão mais próximos, vai desacelerar. Se estão mais distantes, vai acelerar. Como que eu combino tudo isso? Tá? Porque não é slow in, slow out, não é ou acelera ou desacelera. É as duas coisas. Você tem que acelerar e desacelerar na mesma animação, para poder gerar contraste. Então, se você só acelera, essa animação é uma aceleração. Não. Dentro de cada storytelling, você precisa fazer uso da aceleração e da desaceleração juntos, cada um no seu momento. A mesma coisa squash and stretch. Você não só amassa ou só estica. Você amassa e estica. Quando eu estou fazendo isso, ó, eu estou amassando e esticando ao mesmo tempo vários elementos do desenho, tá? Então vamos lá. Só para quebrar também esse paradigma de que não é um ou outro, tá? Mas são os dois juntos. Outras coisas erradas, então, tempo de duração, não tem storytelling, e tem mais uma outra coisa que está acontecendo aqui. Não tem composição, não tem desenho volumétrico, não tem desenho sólido, é só linhas rabiscadas caindo no nada. Eu não tenho layout, eu não tenho chão, eu não tenho tempo, eu não tenho ritmo, tá? Então vamos lá. Vocês entenderam aqui qual que é o jeito errado, vamos para o jeito certo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai animar é criar um layout, tá? Então eu vou até renomear essa layer aqui para layout. Então sem pressa de já começar a fazer os key poses, tá? Vamos preparar essa cena primeiro. Um layout que eu vou fazer aqui bem simples, tá? Não preciso de um cenário muito rebuscado. Eu vou criar um chãozinho, ó. Eu vou criar um chão. Então, eu puxei um retângulo aqui e com a ferramenta de edição aqui dos polígonos, eu vou puxar esses pontos aqui para dentro. O que eu estou criando aqui? Eu estou criando um chão em perspectiva, tá? Ele é maior aqui perto de mim, perto de quem observa, e ele é menor, o fundo, em relação ao ponto de fuga, tá? Em relação à linha do horizonte. Então, olha que diferença, ó. Eu criei aqui agora, vocês conseguem visualizar isso? Um campo tridimensional dentro
de um plano bidimensional. Então vamos lá. Deixa eu reforçar um conceito aqui para vocês. A animação ela é 2D, tá? Por quê? Ela é eixo X e ela é eixo Y, tá? A animação. Mas o que que é 2D na animação? A câmera aqui, ó, ela só tem 2 eixos. Quando eu coloco o brush aqui em contato com a tela, eu estou fazendo desenhos no eixo X e no eixo Y, tá? Só que o princípio de desenho sólido, que é o primeiro lá do slide que eu mostrei para vocês, o Solid Drawing, requer que eu pense num desenho tridimensional dentro de um plano bidimensional. Então, eu não quero ser teórico e técnico demais aqui, só quero que vocês entendam o seguinte: eu preciso criar um ambiente 3D dentro do papel. Eu vou pegar um papelzinho aqui, vai. Eu não tenho um papel maior perto de mim, mas vou pegar um menorzinho aqui, ó, do bloco de notas. Então, se eu me limitar à bidimensionalidade da mídia, que é o papel, eu vou criar um desenho que a gente chama de desenho flat. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. Desenho flat é o desenho amassado ou achatado. Vou colocar aqui achatado. E muitas pessoas sofrem na animação porque elas começam a desenhar bidimensionalmente. E aí elas querem tentar mover esse desenho achatado, que só são linhas, tentar mover numa outra pose e passam a ter dificuldades de encontrar soluções para essa pose, porque não estão entendendo o desenho sólido. E isso vocês vão ver como vai ficar claro para vocês quando a gente entrar no floor sec e começar a trabalhar o desenho sólido dentro dele, como que isso é mágico, tá? Para o movimento. E aí eu vou mudar aqui para o modo perspectiva do Tumbum. Ó, vou trazer o modo perspectiva aqui. Ó. O chãozinho que eu criei, ó, ele é bidimensional. Ó. O que que é a perspectiva aqui? Ó? É a entrada do eixo Z. Então o Tumbum ele tem uma câmera em perspectiva. Ó, eu consigo movimentar para cima, para baixo e em profundidade. Ele tem um grid aqui, mas o que eu quero mostrar para vocês agora é o contraste da simulação de um ambiente tridimensional que eu criei aqui na câmera flat para como ela é representada na câmera em perspectiva. Ó. Em perspectiva, é um trapézio. Certo? Em perspectiva, é um trapézio, mas eu aprendi a manipular as linhas, e é esse aprendizado que vocês têm que ter também. Aprendam a manipular as linhas dentro da câmera flat, da câmera frontal ali, bidimensional. Aprendam a manipular o traço para que ele simule um ambiente 3D. Porque olha aquelas coisas que eu desenhei ali em cima. Elas estão desenhadas no eixo X e no eixo Y. Quando eu viro a profundidade, ó, de lado é como se fosse a folha de um papel. E eu quero trazer isso, né? É como se fosse a folha de um papel. Eu viro de lado, eu não tenho profundidade. Eu gosto de trazer isso para dar um choque visual, para mostrar que o Solid Drawing no 2D ele é uma ilusão. Por isso que o nome do livro, e que é resultado de toda uma pesquisa feita dentro da Disney sobre os princípios que fazem uma animação convencer, se chama Illusion of Life, né? A ilusão da vida. Então eu estou iludindo a audiência sempre. É tudo a animação 2D, vamos dizer assim, ela está fakeando. É tudo fake. Então vamos voltar para a câmera aqui para não confundir. Só coloquem no chat aí, tá? Não precisa abrir microfone. Ficou claro? Tudo que a gente for passar de pontos importantes adiante, eu vou pedir para vocês se ficou claro, maravilha. Show. Só me dá essa validação aí para também saber que vocês não estão dormindo. Tô brincando, tá, gente? Teve aluno que já falou para mim: ai, professor, você fala tão gostoso ouvir você falar que me dá sono. Então é isso, ó. A animação bidimensional, ela simula o 3D, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, apertar F5 no Tumbum, ele estende a exposição, tá? Ele aumenta o tempo de frame. Fiz o meu layout, esse é o primeiro passo, tá, gente? Precisa do layout, senão a partir daqui a gente não consegue dar continuidade. Eu vou tirar esse branco aqui, que foi só um exemplo, porque ele vai me atrapalhar aqui no restante da explicação. O que a gente vai fazer agora? Eu vou achar o meio. Eu vou achar o meio dessa perspectiva, tá? E como que a gente acha o meio de algo em perspectiva? A gente cruza os cantos.
Então, eu vou pegar aqui uma linha, ó, e vou cruzar um canto ao outro. E vou cruzar aqui também um canto ao outro, ó. O ponto que elas se cruzarem no centro é o centro da perspectiva. Então, não sei se vocês sabiam disso. Agora sim eu vou criar o meu personagem. Tá? Vou chamar Ball Symbol de personagem. Então, vamos lá, Ball Symbol, né? Ball Symbol. Ball Symbol. Eu posso até pegar uma elipse pronta aqui, ou posso fazer rascunhado, tá? Eu prefiro rascunhar para deixar o meu desenho mais solto. Mas só para mostrar para vocês, eu vou buscar aqui um tamanho dela em tela, que seja um tamanho interessante para a gente explorar ela, o movimento dela aqui. Tá? Deixa eu ver. Acho que aqui tá legal. Então, se eu posicionar ela aqui nessa cruzamento aqui de linhas, ela tá exatamente no centro. Ó, quando eu tirar, só foi uma referência, ó, esse é o centro. Se você passar uma linha ali, ó, você vai falar assim, vai, mas poxa vida, isso aí não é o centro. Mas é o centro em relação à perspectiva, tá? E não em relação ao que a gente está vendo, porque senão eu vou criar um centro flat de novo, né? Se eu trouxer a linha para baixo aqui, aqui é o meio, não, aqui é o meio visual dessa área flat, mas o meio da perspectiva é lá. E o que, que muitas pessoas fazem de errado, que eu julgo errado na hora de animar a bola symbol? Só cria uma linha assim, ó, vou tirar isso aqui por enquanto, e faz a bola quicar na borda da linha. Só que quando a gente tá, eu tô aqui nesse ambiente, né? Vocês veem que tem uma perspectiva entre o Raul e a porta lá, a parede do fundo. Essa distância aqui que está sendo gerada é a profundidade de campo. Então, se eu estou animado aqui na frente, eu não posso estar colado nessa linha do chão da porta aqui, ó. Nessa linha aqui, eu não posso estar colado aqui. Então, muitas pessoas, elas colam a animação numa borda, assim. Então, isso também tira da gente a tridimensionalidade, tá? Então, vamos lá. Então, essa bolinha, aqui na pose inicial dela, ela já ganha um atributo de tridimensional só pelo fato dela estar posada aqui num chãozinho, tá? Num chão 3D. E aí, o que a gente vai começar a fazer? O planejamento, tá? Então, vamos lá. Planejamento. Eu vou criar uma nova layer. Eu vou chamar de planejamento. Planejamento consiste em uma única layer. Aqui eu não estou preocupado com a distribuição das poses na linha do tempo. Porque uma das maiores dúvidas do animador iniciante é onde que eu coloco as poses principais no tempo. Não é isso que a gente vai olhar agora. A gente vai primeiro tirar do nosso cérebro o planejamento de quais poses são necessárias para esse movimento acontecer. Quais são as poses essenciais. Então eu tenho uma história, tá? Que eu já vou falar para vocês qual vai ser a historinha dela daqui a pouco. Quais são as poses essenciais para essa história? Que sem elas, essa história não pode ser contada. É como uma HQ. Pode pensar numa HQ. Se você vê ali num diálogo de uma HQ, tem muita coisa acontecendo. Ambientação, o personagem vem de um lugar, vai para outro, encontra outro personagem, conversa e tal, até trocar de quadrinho para você mover a história para frente. Mas naquele quadrinho, tem muita coisa acontecendo naquele diálogo e naquele contexto, mas que está sendo representado apenas por um desenho estático. Então, o que é esse um desenho? Ele é o único desenho necessário que sem ele a história não ia ser entendida, tá? Então, o storytelling começa por aí, pelo único desenho necessário para que a história seja entendida. Só que na animação, um único desenho ele pode lhe contar parte da história, tá? Um único desenho ele pode contar parte da história. Mas na animação, como a gente está falando de movimento, pose to pose, a gente precisa posar mais de uma pose. Então, no mínimo, tem que ter duas poses para contar essa história, tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente vai planejar aqui? Qual que é o storytelling? Lembra que eu falei que é errado começar com a bola no alto? Porque nenhum personagem vai começar flutuando e caindo. Numa bolinha, ela precisa ter intenção. Então, a história é o seguinte, ela é simples. Ela é simples. A bolinha começa parada no chão, antecipa, salta para o ar, atinge o seu ponto máximo da trajetória, retorna ao chão, bate no chão e volta para sua pose inicial.
Então ela começa parada no chão, antecipa, salta em direção ao ar, retorna para o chão, encontra o chão, né? Ela vai receber o impacto do chão e volta para sua pose inicial. Essa é a história dela. Quando eu mostrar essa cena para alguém, a pessoa vai falar, eu vou falar para a pessoa assim: o que que você vê? Eu vejo uma bolinha parada que saiu do chão, pulou e voltou. Então a gente vai fazer uma bolinha pular com intenção. Ela vai pular, ela não vai só cair, tá? Para a gente fazer ela pular, nós temos que planejar as poses, né? Então o planejamento, aí eu vou reforçar para vocês o que é o planejamento, é pensar nas poses principais, sem timeline, por enquanto. Só nesse frame, eu estou no frame 1, tá? Estou no frame 1. Então vamos lá. Ela começa aqui no lugar. Qual que é a segunda pose necessária para eu fazer essa bolinha pular? Ela tem que estar no ponto alto. Por que ela tem que estar no ponto alto? Porque eu estou trabalhando os extremos da animação no primeiro momento. Não errou quem disse antecipação, tá? Antecipação é importantíssimo. Ela vai ser a segunda pose de storytelling. Mas ela só existe porque a bolinha foi pro alto. Pensem assim, ela começa no chão. Ela vai fazer o quê? Qual que é a intenção dela? Voar. Ela consegue voar sozinha? Ela tem asa? Não. O que ela precisa fazer depois, né? Ela vai precisar antecipar. Só que ela vai antecipar por quê? Ela vai antecipar porque ela quer pegar impulso para pular, para ir pro alto, para sair do chão. Então a segunda pose que a gente tem que pensar é ela fora do chão. Então é uma engenharia reversa que a gente faz aqui, tá? A antecipação nesse caso ela vai ser uma pose, um que pose tão essencial quanto as outras, tá? Que sem ela a animação ela não vai ter conexão, ela não vai fazer sentido, mas ela está a serviço de algo que vem antes, que são as poses extremas. Então essa pose aqui é a pose A, que a gente chama de extremo. E a próxima pose, ó, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, ou Ctrl C, Ctrl Shift V. Ctrl Shift V aqui no túmulo ele cola no mesmo lugar. E com Shift segurado, pressionado aqui, eu vou colocar ela no outro extremo. Eu preciso fazer o planejamento pose to pose. Eu tenho que dar limites para esse movimento. Quando eu estou pegando um personagem, né, ele está falando, vamos supor, eu vou olhar as horas no relógio. Vamos supor que eu tenho um relógio no meu pulso aqui, tá? Vamos supor que eu tenho um relógio no pulso. Então, pose inicial, estou aqui. Pose final. Certo? Eu estou botando um limite. Por quê? Porque se eu animo sem planejar, como a gente está fazendo aqui agora, a gente pode ir para qualquer lugar. Eu posso exagerar na hora de olhar. Opa, meu fone saiu. Exagerei tanto que eu desconectei o fone. Mas eu posso exagerar demais. Ou eu posso passar muito. Enfim, eu posso fazer um movimento mais contido. Então, planejar para onde vai a pose, ela vai determinar o exagero também da sua intenção. Ela vai pular muito, ela vai pular pouco. Então, antes de você decidir quantos intervalos colocar, como que vai ser a desaceleração, a aceleração dela, você precisa planejar as poses extremas. Ela vai de onde para onde, qual que é a intenção. Então, ela sai desse chão, desse lugar, e vai para o alto, naquele lugar. Nada mais além daquilo. Por isso que chama extremo. Por isso que chama extremo. Então, vamos lá. Chamar de pose B também é um extremo. Agora, para continuar planejando, ó, Joyce, o extremo é, primeiro pensamento de uma animação extrema é de onde sai para onde vai, tá? Só que a forma como você desloca esse personagem de um ponto A para um ponto B, pode ser que tenha um novo extremo entre essas duas poses, tá? Por quê? Nós vamos fazer aqui agora uma trajetória, ó. Então eu vou pegar aqui uma linha azul com o Shift pressionado, eu crio uma trajetória. Então a trajetória dessa bossa em bola vai ser reta, tá? Isso aqui não é o arco ainda, tá? Isso aqui é a trajetória. Ela vai ser reta. Mas se por algum motivo, tá? Eu fosse fazer uma trajetória curva, eu só estou trazendo isso como exemplo, tá? Eu não quero que a trajetória seja reta, eu quero que ela faça uma curva.
como alguém jogando uma bolinha de beisebol em curva, tá? Aí eu vou ter um novo extremo. Qual que é o novo extremo? É o ponto mais extremo dessa curva aqui. Quando essa bolinha, se eu usar o centro dela como eixo, opa, ó, vou usar o centro dela como eixo. Quando ela atingir o extremo dessa trajetória, aí essa é a pose C, também chamada de extremo. Então, o primeiro ponto de pensamento de pose extrema, sim, é onde inicia e onde finaliza uma animação. Mas a passagem entre uma pose e outra, dependendo da trajetória que essa animação vai ter, ela pode ter outras poses extremas. Porque eu estou determinando que ela não vai mais para cá, ela não vai vir para cá. Depois que ela sair daqui e vier para cá, ela não pode fazer isso aqui, ó. Se eu criar um intervalo aqui, ela não pode sair do arco. Porque daí isso aqui seria um novo extremo. Então eu já preciso determinar previamente quais são os extremos dessa animação. Aí no caso, vou tirar uns Ctrl Zs, aqui, no caso dessa nossa trajetória, ela é linear, tá? Vamos pensar primeiro em extremos como extremidades, tá? Extremidade. Então eu vou fazer um tchau. A pose começa aqui e depois vai terminar aqui, tá? Ela vai vir daqui para cá. Então essa é uma pose extrema, essa é outra pose extrema, tá bom? Só que, se além do tchau, eu fizer um movimento alto com o meu braço, eu tô dando um tchau amplo, vamos dizer assim. Aí eu tô criando um novo extremo no meio da trajetória. Então esse vai continuar sendo o extremo de inicial. Esse vai continuar sendo o extremo final. Mas no meio, se eu fizer isso, tá? Não é que é regra. Não vai ser sempre 3. No caso da ball symbol aqui são 2, tá bom? Mas o que eu quis trazer de exemplo é, e se eu fizer uma curva? E se eu fizer uma curva? Aí a extremidade dessa trajetória aqui, curva, vai gerar um terceiro extremo. Mas no caso da ball symbol, como é linear, são 2 extremos só. Isso. O extremo no meio é só se for mudar a direção do movimento. Tá? Então vamos lá. Extremo, ele vai virar keyframe. Então todo extremo é um keyframe. Mas nem todo keyframe é uma pose extrema. Tá? Por quê? Keyframes são poses chaves que se eu não planejar elas na minha animação, se eu não planejar elas na minha animação, a animação não vai fazer sentido. Mas não necessariamente elas são poses extremas, tá? Que é o que a gente vai falar agora. Qual que é a próxima pose? O próximo key pose. Vai fazer sentido, tá? Vai fazer sentido. Qual que é a próxima pose? Vocês falaram antes. É a antecipação, tá? A antecipação é eu não sair do lugar. Ela não vai para outro lugar, mas ela vai deformar a sua massa. Ela não vai passar do chão. Mas eu preciso colocar esse aqui. Então, eu vou amassar. Então, ela vai perder a altura aqui e ganhar largura. Ó. Deixa eu tirar esse. Deixa eu tirar esse aqui que vai me atrapalhar. Ó. Essa é a antecipação. Já é o amassar e esticar. Veja que eu não estou só amassando, tá? Ou achatando. Eu estou amassando e esticando. Então, eu amasso ela em cima e puxo ela dos lados. Porque se a gente só amassar, tem gente que faz assim, ó. E não tá certo, tá? Perde bastante volume em cima aqui, mas não mexe nos lados quase nada. Aí a pessoa só tá amassando, né? Ela só tá amassando. Pensa numa latinha de alumínio. Ela tá de pé aqui, né, inteira. Se eu amasso ela, ela vai achatar. Mas ela não vai expandir para os lados. Se eu pensar nesse movimento real, ela só vai achatar. Então tem muita gente que usa a ball symbol aqui como se fosse uma latinha. Ah, eu vou amassar ela. Amassa só. Só que ela continua ali no mesmo lugar. Ó. Isso na animação ela não vai passar solidez. Então o amassar e esticar, ele tem que estar a serviço do desenho sólido. Então vamos lá. Amasso, então eu achato, mas eu também estico. Então o que ela perder aqui de altura, ela tem que ganhar correspondente aqui de largura. Todo extremo é um que pose, porque são poses chaves. O extremo ele já tem esse atributo. Eu só estou dando uma nomenclatura para eles. Eles são as extremidades do meu movimento.
mas eles também são pose-chaves. Ele é um extremo, ele já é pose-chave. Mas eu só vou ter isso de pose-chave? Não, tem outras pose-chaves. Ah, então tem outros extremos. Não, nem toda pose-chave é um extremo. Por isso que eu falei, todo extremo é pose-chave, mas nem toda pose-chave vai ser um extremo. Porque a antecipação é só uma manipulação da forma, da massa desse objeto. Tá? E não da posição em que ela está inserida na animação. Ela não vai sair do chão. Seguindo, gente. E vai ficando mais claro na medida que a gente vai avançando, tá? Porque planejou, aí a gente vai pôr a mão na massa de executar essa animação. E aí eu vou repassando para vocês todos esses pontos. Agora a gente tem, então, 3 poses principais, 3 key poses aqui, né? Extremo A, extremo B e antecipação. Qual que é a próxima pose necessária para a gente entender esse movimento? É a pose de saída. Vou até amassá-la um pouco mais aqui e esticar menos aqui, para a gente distribuir a massa de forma mais proporcional. Tá, pose de saída. O que é a pose de saída? Ela antecipou, amassou, esticou o máximo que ela pôde para quê? Para adquirir energia. E agora ela vai dissipar essa energia. Então ela vai antecipar e ela vai sair do chão. Esse momento de saída do chão, de decolagem, é o momento que ela vai estar mais projetada fora do chão. Então ela vai estar amassada pela lateral e esticada nesse sentido vertical. Tá? Então a gente vai inverter. É basicamente, ó, para os preguiçosos, né, que às vezes na animação a gente fica com um pouco de preguiça, você pode pegar o mesmo desenho de amassar e colocar ele aqui, só que eu vou deixar ele menos esticado, tá? Tá muito exagerado assim. E já colocar, vou trocar a cor, vou colocar em verde, ó. Então usei o mesmo, para não precisar rafiar e tal, enfim. Mas eu poderia ir lá e rafiar de novo, tá? Ele saindo do chão. Então essa pose é muito importante, ó. Ela já não está no chão mais. Então vou deixar ela até um pouquinho mais perto do chão, mas fora dele. Às vezes dá preguicinha. Animador tem muito disso, né? Tem tanta coisa. Rafiar é isso aqui, ó. É esse movimento aqui, ó. Tô rafiando. É a nova palavra, né? Um neologismo, vamos dizer assim, porque você pode chamar de RAF, né? Ou rough em inglês. Não sei se minha pronúncia foi tão certa assim, mas a gente fala rough animation para essa fase que a gente está vivendo aqui, tá bom? Essa fase que a gente está aqui agora. E aí, rafear, vamos dizer assim, é o ato de você animar em RAF, tá? Então, quero deixar mais solto. Fazer solto mesmo. E que é o que eu estimulo que vocês façam. É só para vocês saberem aí que o professor fez para mostrar para vocês, mas dá para fazer também. Afiando, né? Ó, pronto. Aí, ó. A gente traz a mesma pose, só que saindo do chão em velocidade. Gente, essas são as 4 key poses, tá? Então vocês entenderam? 2 delas são extremas, mas 2 delas são key poses dentro do movimento que não necessariamente são extremos, tá? Depois disso, terão intervalos, tá? Então, o que a gente fez aqui, ó? Key poses. Opa. Key poses. Agora, depois dos key poses vem os in-betweens. In-betweens. Que são os desenhos no meio, que são os intervalos, tá? Vou colocar abreviado aqui, ó. Intervalos. Depois dos in-betweens, aí, nessa de caso aqui da ball symbol, como a gente está em rascunho, a gente acaba o exercício aqui, tá? Se a gente for finalizar essa ball symbol, colocar um traço final nela, tá? Mas sair do RAF e ir para um traço limpo, aí a gente iria para o processo de cleanup, tá? Que é a limpeza do desenho. E depois, cor, para finalizar. Ah, mas eu quero também fazer cenário. Aí você pode criar um cenário melhor a partir desse layout aqui. Aí eu quero fazer também sombra, luz, sombra. Você pode fazer também
Isso aqui são pedaços da pipeline de animação, tá? Então você começa antes dos que poses, ó. A gente está fazendo agora o planejamento. Tudo que você viu nessa aula não é um conteúdo qualquer. Isso aqui é a base da animação. É fundamento de verdade. É o tipo de coisa que quando você entende na prática, muda completamente a forma como você anima. Volta nesse vídeo sempre que você precisar. Volte para revisar, volte para praticar de novo, porque esse exercício é um divisor de águas. Quanto mais você aplica, mais o seu olho de animador começa a mudar. No próximo vídeo eu quero falar de algo que pega muita gente, inclusive animadores bons, dedicados, que estudam, mas continuam se sentindo iniciantes. Eu vou te mostrar quais são os desafios reais de quem está começando na animação e principalmente o que você precisa entender para não ficar preso no mesmo nível por anos. Não é falta de talento, não é falta de esforço também, é falta de clareza sobre o que realmente está travando a sua evolução. E se você quer começar 2026 de um jeito diferente, com mais direção e menos tentativa e erro, eu preparei um evento gratuito e online para você. São 3 aulas onde eu te mostro o caminho, os exercícios certos e a mentalidade que o mercado espera de um animador 2D. É um ponto de virada para quem quer sair do básico e elevar de verdade o nível das suas animações. O link para participar está aqui na descrição do vídeo. Se você quer fazer de 2026 um ano histórico na sua jornada como animador, esse é um ótimo lugar para começar.